O Internacional perde para o Fluminense no Beira-Rio e é eliminado da Copa Libertadores. E agora, mais um ano pífio, quem são os culpados? Jogadores, direção, treinador, o futuro do Colorado. Para onde vai o Internacional ainda neste 2023? A 3 pontos do Z4 e de um clássico Grenal na iminência, o Inter tenta se remontar para encarar mais um grande desafio antes da parada FIFA e a sua Copa do Mundo no Campeonato Nacional. A gente vai falar sobre tudo isso, então fica comigo depois da vinheta. Bora lá, gurizada, vamos lá. Vamos falar do Internacional hoje sem bom dia, sem olá, sem tudo bem. Hoje não tem nem como fazer um protocolo da boa educação. Nós temos que falar sobre o Internacional e sobre algumas coisas, principalmente sobre o futuro do nosso clube, que está aí eliminado da Copa Libertadores depois de sofrer uma virada acachapante dentro do Estádio Beira-Rio. Estádio Beira-Rio lotado, 50 mil pessoas, muitos milhares de colorados ainda também ao redor do Beira-Rio, mas o Internacional está, com mais uma vez a temporada por encerrar muito antes do previsto, O Inter que fez agora para 2023 a previsão, pelo menos orçamentária, de Copa do Brasil, quartas de final, Copa Libertadores, quartas de final e Campeonato Brasileiro G4, vai afundando em seu planejamento, em suas organizações de gestão principalmente. Eu quero falar com vocês, quero dividir em 3 tópicos aqui esse conteúdo. Quero falar sobre time e treinador, quero falar sobre a torcida, óbvio, e também quero falar sobre o presidente Alessandro Barcelos e a gestão como um todo, beleza? Eu vou começar com uma torcida. Primeiro que tem que saudar demais o torcedor colorado, que mais uma vez compareceu, mais uma vez acreditou, mais uma vez brigou pelo time nas arquibancadas, simplesmente jorrando, tudo que podia fazer da sua garganta, da jugular, no máximo praticamente, de tanto gritar. Só que não foi possível, não foi necessário. O Inter ainda, quando tinha a sua torcida, parecia ligado em 220, mas depois do segundo tempo não adiantou nem um pouco. A arquibancada fez uma festa linda, com mosaico 3D, com até sinalizadores e pau no cu da Comebol, Vai se fuder com proibição de festa, os inimigos da festa, porque depois quando eles vão pegar e botar imagem na televisão, eles gostam de fazer imagem da torcida do que a torcida faz, Então, vai pro raio que o parta. E a questão principalmente fora, dos torcedores, que muitos vieram de fora de Porto Alegre, muitos vieram, inclusive, sem ingresso. Conversei com inúmeras pessoas lá no Beira-Rio e todos vinham me abraçar para dizer assim, cara, tomara que a gente seja campeão, eu vim lá de fora, eu vim lá de longe, porque eu quero ver isso, eu quero estar presente aqui, e o Internacional faz essa pataquada lá no Beira-Rio. O time. É assim, eu enxergo que existe um predicado dessa semifinal: competência ofensiva. E aí a gente tem que analisar várias coisas. Primeiro de tudo é o seguinte, o Cano teve 3 oportunidades nessa semifinal inteira. Meteu 3 na caixa, guardou 3 na caixa. Foi lá, fez 2 no Fluminense, no Maracanã, e fez 1 aqui. Primeiro de tudo, o Valência teve a oportunidade e em nenhum momento foi lá e empurrou. Aqui no Beira-Rio teve 3 chances claras. Em contra-ataques, em um cabeceio que praticamente na cara do goleiro, tentou deslocar e acabou não sendo efetivo. Um dos vilões dessa semifinal, sim, é Ener Valencia. Tu pode até estar me ouvindo e dizendo assim, mas não teria o Ener Valencia, não teria semifinal se não fosse o Ener Valencia, porque fez gol no River Plate, fez gol no Bolívar. Claro que sim. Concordo também contigo, só que ele é pago, ele é contratado para decidir, ele ficou em campo para decidir, e é sim, um dos grandes vilões aí dessa semifinal. Vale lembrar também, o Eduardo Cudê tentou, inclusive, agora no segundo tempo, de repente botar o Bruno Henrique, botou o Depena, que inclusive deu o passe para um dos contra-ataques do Ener Valencia,
mas eu acho que demorou para mexer. Eu acho que o Kudê, ele se... muita gente me disse que ele tomou um nó tático do Diniz. Eu não digo nó tático porque o Inter foi melhor no jogo que o Fluminense. E até o Rocher fala isso na coletiva. Diz que o futebol, ele não é vamos dizer assim, merecimento, ele usa a palavra. Merecimento. Porque o Inter teve, por exemplo, e o Kudê também destaca, 17 finalizações. Faltou competência mesmo para o Internacional nesse sentido. Faltou competência. E me parece que o Inter deu demais a bola para o Fluminense no segundo tempo, mesmo com um placar favorável, claro, de 1-0, mas que era diminuto. Era um placar pequeno para pegar e dar tanto a bola para o Fluminense como o Inter fez. Claro, o time carioca cresce na partida, acaba o John Kennedy fazendo toda a diferença, e me parece que o Inter não se planejou para o John Kennedy, para a entrada do John Kennedy e para o ímpeto do Fluminense, principalmente se estivesse perdendo, que foi o que aconteceu. O Diniz, ele faz muito bem quando ele coloca o John Kennedy, quando ele coloca também o Martinelli, tira dois jogadores que estavam praticamente descontados, o Cano, o Ganso, né? E depois ainda o Felipe Melo, que estava perdendo muitas bolas lá na defesa carioca. E aí ali ele ganha o jogo, né? Ali na leitura do Fernando Diniz ele ganha o jogo. Ou seja, outro culpado que se a gente pode botar um vilão, o Eduardo Kudê. Estava consternado, né? Estava totalmente cabisbaixo, e isso também me preocupa agora na questão da sequência do Campeonato Brasileiro. Mas isso a gente vai falar em outro conteúdo, tá? Em outro momento aqui no nosso canal, beleza? E agora eu quero falar também sobre a direção, porque o presidente Alessandro Barcelos vai lá em entrevista coletiva ao final do jogo e diz que está feliz pelo fato de o Internacional voltar a ser um dos 4 times da América, né? Um dos 4 melhores times da América, porque o Internacional precisava disso novamente. O Internacional precisava viver momentos como esse, momentos de semifinal, momentos de protagonismo na América, momentos de protagonismo como um todo, como uma marca internacionalizada que o Inter é. Não concordo, principalmente pelo fato de que se sabe do que o Inter fez na temporada. O Internacional, por exemplo, começa uma temporada de uma forma promissora pelo fato de ter sido vice-campeão brasileiro em 2022. O Internacional, como gestão, entrega a chave do vestiário para o Mano Menezes e não percebe que o futebol do Mano Menezes não repetia as mesmas performances de 2022. O futebol do Mano Menezes até o meio do ano era ridículo, era pífio. E o Internacional ia deixando, empurrando com a barriga. O presidente Alessandro Barcelos e os seus pares, eles demitem até o tio do café para escudar o Mano Menezes. E também, muitas vezes, é escudado pelo Mano Menezes, dizendo que não vem reforços de qualidade porque ele quer agregar com gente boa e não pessoas simplesmente para compor grupo. Mas aí a gente recebe Jean Dias, Gabriel Baralhas, Gabriel Barros, que vem jogar agora, em setembro, quando está aqui desde o início do ano. É um absurdo ouvir que nós temos de ficar felizes por sermos um dos 4 melhores times da América. O Internacional, mais uma vez, tem 3 anos de uma gestão, mas se a gente for pegar, a gente não é campeão desde 2016, a gente não consegue um título desde 2016 que seja o mínimo gaúcho, o mínimo. E mais uma vez o Inter não é nem campeão gaúcho. Se a gente for olhar em títulos de expressão, o último é 2011, a Recopa. Então eu acho que o presidente está um pouco fora da realidade, uma vez que a gente perde para o Caxias, a gente é eliminado do Gauchão para o Caxias, a gente é eliminado da Copa do Brasil para o América Mineiro, que na época era o lanterna do Campeonato Brasileiro. E a gente vai fazendo pataquadas dentro do Campeonato Brasileiro, inclusive, porque estamos dando a moral necessária para a Libertadores. O all-in da gestão é a Copa Libertadores. Olha, é a única coisa que a gente consegue ganhar, então a gente vai com tudo aqui na Libertadores, já que no Brasileirão a gente está bem atrás. Demitimos o Mano Menezes de forma tardia. A gente não tem mais nada aqui, o único protagonismo que a gente pode ter na temporada é a Copa Libertadores. E no final das contas o all-in não funciona, e aí fica aí essa coisa que a gente viu ontem, eu não posso nem dizer só tristeza. Os colorados como um todo, eu vi colorados sentados no chão
do Beira-Rio, por exemplo, escorados na parede, olhando para o nada como se não tivessem, incrédulos. Entra numa fase, entra a derrota para o Fluminense, a desclassificação para o Fluminense entra para o novo Olímpia, talvez, dos anos 2000. Então, o presidente, quando fala esse tipo de coisa, de que nós precisávamos viver esse protagonismo, me parece que tenta esconder ou tenta pelo menos pegar e fazer um troféu consolação para a torcida colorada em cima de mais um ano pífio, em cima de uma gestão pífia, inclusive, que vem prometendo rupturas e tem inúmeras trocas de treinador, inúmeros erros dentro do campeonato do futebol, dentro da principal pasta do Colorado e, claro, ele fala sobre readequação financeira, sobre questões de melhoria de administração e tudo mais, mas, meu amigo, me perdoa, mas futebol é bola na rede é taça, taça é dinheiro e dinheiro aí sim se faz com gestão. Um forte abraço para todo mundo e que todos consigam aí remoer, pelo menos lamber suas feridas, porque olha, tá bem difícil. Um forte abraço, tchau.